Concurso da Secretaria de Fazenda do Pará, edital publicado, prova daqui a 3 meses, 2 cargos diferentes, salários iniciais de 12 e 15 mil. Vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre como estudar para essa prova, quais são as características do edital, o que vai eliminar um monte de gente nessa prova e um pouquinho de técnica de estudo também, ciclo de estudo, revisão, enfim, vamos falar do que interessa para você conseguir estudar nessa reta final. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos lá então. Eu vou analisar os 2 cargos. Primeiro vou falar aqui de auditor fiscal, é o cargo de maior salário, 15 mil o salário bruto inicial, e é a prova que acontece na semana seguinte. A gente vai ter provas nos dias 20 e 27 de março de 2022. A prova de auditor é a do dia 27. O conteúdo programático dele é um pouco maior, tem algumas coisas que caem para auditor e não caem para fiscal de rendas. Por exemplo, contabilidade avançada, contabilidade de custos e auditoria. E uns tributinhos a mais ali dentro da legislação tributária estadual. Ok? Vamos lá. Qual é a grande questão desse edital? O que chama a atenção aqui? 40% de pontuação mínima por matéria. Isso aqui é muito importante. Você pode gabaritar quase todas as matérias. Se em uma delas você não acertar 40%, você está fora, está eliminado. É um divisor da galera que é mais turista para a galera que está mais bem preparada. E se você ainda não está tão bem preparado, é a sua chance de correr atrás tendo isso aqui em mente. Não adianta ficar correndo muito atrás da superpontuação, onde estão os pontos aqui, não dá. Mesmo a matéria que vale poucos pontos, ela vai ter que ser aprendida e estudada para você fazer pelo menos 40%. Pô, Diogo, mas espera aí, cara, eu estou querendo passar no concurso, para passar as pessoas estão tendo que acertar 80%, 80 e poucos por cento. Você acha que eu não vou fazer 40 numa matéria? Eu não vou ter chance de passar. Mais ou menos. Eu passei no concurso de auditor da Receita Federal e no gabarito preliminar eu não tinha feito o mínimo em comércio internacional. Das 10 questões eu tinha acertado 3. Significa que eu não sabia comércio internacional? Eu sabia. 4 das questões que eu errei tinham um gabarito extremamente duvidoso. Pelo que eu me lembro, 2 estavam com o gabarito errado e outras 2 tinham que ser anuladas. Eram questões ali incorrigíveis, não tinha solução. Então, bota aí que 7 de 10 eu sabia muito bem. Só que a banca botou um gabarito maluco e eu estaria eliminado pelo gabarito preliminar. Depois ela alterou um gabarito, anulou outro, eu fiz os mínimos, acertei 5 de 10 e fui embora. Então, assim, você vai fazer uma prova e você vai ter, por exemplo, 20 questões, 10 questões, como a gente está vendo aqui. Podem vir questões mal feitas, podem vir questões malucas que podem te derrubar. Então, às vezes, você está muito bem preparado e acerta 6. E se você tiver mais ou menos, você não faz nem as 4 de 10, vamos botar assim. Então, não dá para vacilar, tá? Não vou cansar de falar disso, essa pontuação mínima é muito importante. Bom, voltando ao básico aqui do edital rapidamente, a banca é a FADESP, e para o cargo de auditor fiscal, o cargo de maior salário, a gente vai ter 38 vagas e 112 vagas no cadastro de reserva, que podem ser chamados futuramente ou não, tá? Não tem discursiva, é só objetiva ou glória, porém, como não dá para ser uma glória completa, a gente tem economia. Você vai ter que aprender economia e você vai ter 5 questões de economia, meu amigo. Você vai ter que acertar pelo menos 2 delas. Tá? E economia, aqui está a economia clássica de concurso, microeconomia, macroeconomia, não é uma matéria fácil. Você vai ter que... Veja só que pecado. É a matéria que vale menos pontos da prova inteira. E uma das que vale mais te dá dor de cabeça. E não dá para abandonar. Se fosse uma provinha CESP ali, sem mínimo por matéria, você abandonava fácil, mas não vai dar para fazer isso nessa prova. Você vai ter que aprender economia, não tem para onde correr. Vamos lá, vamos dar uma olhada o que tem aqui nessa tabela que eu preparei. Primeiro a gente tem o número de... Deixa eu botar outra cor aqui, porque ficou tudo azul. Vou botar vermelho. Primeiro a gente tem o número de questões, número de itens de cada matéria.
Não vou dar muita bola para essa coluna porque existem pesos diferentes para algumas matérias, então a gente vai direto no número de pontos. E eles fizeram um favor de fazer uma prova enorme que vale 10 pontos e a outra também enorme. Então 100 questões valem 10 pontos e 80 questões valem 10 pontos também. Tá, obrigado, de nada, porque podia deixar 10, 100 e 80, ia ser muito mais legal. E aqui a gente tem o percentual da pontuação de cada matéria frente ao total. Então, o português, por exemplo, é 10% da prova. As matérias que têm o maior peso nessa prova são direito tributário e legislação tributária, cada uma com 15% do peso total da prova, de todos os pontos da prova. Ok? São as duas principais em termos de pontuação. Depois delas a gente tem português, as exatas, matemática financeira e estatística, os 3 direitos administrativo, civil e penal, que estão agrupados aqui. Quantas questões de cada um deles? Não sabemos, vai ter que aprender os 3 da mesma forma. Direito constitucional também, valendo ali os seus 10% da prova. E contabilidade, as 3 juntas, contabilidade geral avançada e de custos, também valendo 10% da prova. E aí você tem as matérias de menor relevância, são elas administração pública e ética, 5%, TI, 5%, auditoria com 8%, economia com 3%. Veja que TI e economia, que são 2 das matérias mais difíceis de aprender desse edital, tem uma pontuação muito pequena. Você aqui tem que estar torcendo para pelo menos fazer o mínimo. Não dá para querer, nossa, eu quero ser o programador de TI aqui super, não vale a pena. O custo-benefício não vai ser interessante, mas você tem que aprendê-la razoavelmente bem para conseguir fazer o mínimo. Economia, como eu falei, é um grande desafio também, tem pessoas que têm muita dificuldade de aprender. E o desafiozinho aqui também, que vai pegar muita gente pelo pé, é matemática com estatística. Se você não tem uma boa base em exatas, chegou a hora de você fazer essa boa base em exatas. Você vai ter que aprender matemática financeira e estatística para conseguir ir bem nessa prova, para não ser eliminado nessa prova. Estatística não é fácil, vai requerer tempo e dedicação. O que a gente está percebendo aqui até o momento? Nós temos algumas matérias difíceis e cruciais por causa da pontuação mínima. Então, matérias que vão tomar muito tempo são estatística, economia e TI. Matérias que sozinhas ali não valem muitos pontos, mas elas vão tomar muito tempo para você aprender nessa reta final, se você ainda não tiver aprendido. Então, nesse primeiro cenário, é o concurseiro ali padrão, aquele que não bateu o edital antes do edital sair, né? Não tinha estudado tudo ainda, e está correndo atrás do prejuízo. Vai encontrar desafio nessas 3 matérias, vai ter que gastar mais tempo com essas matérias. Ah, Diogo, mas você falou que direito tributário e legislação tributária são aqui as matérias de maior peso? São. Direito tributário não é especialmente difícil e legislação tributária também não, ela é meio chatinha, detalhes e tal, mas não é especialmente difícil. Antes de querer ficar super pró nessas 2 matérias que valem mais pontos, você vai ter que aprender aquelas outras 3 que eu circulei ali, para você não ser eliminado do concurso. É melhor você simplesmente garantir que está fazendo o mínimo em tudo, para depois pensar em brigar por umas matérias ali que valem mais pontos e tal. Como eu falei, não adianta, você pode gabaritar tributário e legislação tributária, se você não fizer o mínimo em economia, você está fora. Ok? Eu falei que eu ia falar isso muitas vezes e estou mantendo a minha promessa. Então, para você que está começando a estudar agora, foco nessas 3 matérias circuladas aqui, carga horária maior para elas, para você garantir que vai estudar todo o conteúdo programático delas e que vai conseguir revisar e que vai conseguir aprender. Talvez para algumas delas, para quase todas, você vai ter que aprender, vai ter que assistir videoaula para pegar ali a coisa mais mastigada, entender. TI às vezes é muito abstrata se você estiver só lendo, então precisa de imagem, precisa de um desenho, alguma coisa assim para você conseguir entender melhor. E economia cheia de gráficos, etc. e tal. Então, se você vai ter que assistir videoaula, vai gastar mais tempo com essa matéria, vai precisar de uma carga horária maior para ela. Ok?
Matérias que estão mais ou menos tranquilas, você vai gastar menos tempo, e principalmente matérias que já foram lidas, você já tem uma noção, elas vão ficar com uma carga horária menor agora. Mas como nem tudo é tão simples, a gente tem uma outra análise aqui, ainda do cargo de auditor fiscal, que é especialmente com relação a uma comparação dos pontos e da quantidade de aulas que você tem, assim, em média, para cada uma dessas matérias. Essa quantidade de aulas aqui é do curso do Direção Concursos, um cursinho online, muito bom. E eu peguei para a gente ter uma noção do tamanho, né? Cada cursinho tem cursos de tamanhos diferentes, mas proporcionalmente tende a ser mais ou menos a mesma coisa entre um cursinho e outro. Uma matéria que é o dobro do tamanho de uma tende a ter o dobro do tamanho da outra em todos os cursinhos, enfim. O que a gente tem aqui? Como o nosso objetivo é garantir os mínimos, a gente tem que tentar bater o edital todo da melhor forma possível. Esse é o pensamento mais clássico, é a forma mais conservadora de levar. Bater todo o conteúdo programático, bater o edital. Então a gente tem aqui algumas matérias que são bem maiores do que as outras. E por isso elas vão requerer uma carga horária maior para você bater esse conteúdo. A maior matéria aqui é a soma dos 3 direitos, administrativo, civil e penal. Espero que dê para vocês lerem aí, talvez tenha ficado um pouco pequeno. A segunda matéria é também uma soma de contabilidade geral avançada e custos, aqui com 28 aulas, seguido de direito constitucional com impressionantes 27 aulas, está um conteúdo programático bastante extenso mesmo. Seguido de economia, que além de difícil é grande, direito tributário com 17 aulas. Então aqui a gente pegou mais ou menos metade das matérias. Deu para pegar metade? 5. Deu praticamente. Metade das matérias, e essas são as maiores. Perceba que TI não está aqui. A gente pegou daquelas circuladas só economia. Você ainda vai gastar tempo com matemática financeira, estatística, TI e essas matérias aqui. Então, somando as duas informações, as 3 matérias circuladas aqui, estatística, TI e economia, precisam de uma carga horária maior. E além delas, você vai gastar mais tempo, se você ainda não tiver batido o conteúdo programático, com o direito tributário, direito tributário, direito constitucional, contabilidades e esses outros direitos administrativo, civil e penal, para você bater esse conteúdo. Elas vão precisar de uma carga horária maior. Eu imagino que se você está estudando para a área fiscal, direito tributário já esteja dominado, assim como direito constitucional e pelo menos direito administrativo e mais um desses outros 2 aqui. Tá? Você vai gastar carga horária sim com contabilidades e vai gastar carga horária com economia. Por que eu falo tanto em carga horária? Porque é uma das poucas coisas que a gente consegue controlar de fato na hora de planejar um estudo. Você não consegue controlar quantas páginas você vai ler, você vai avançar, etc. e tal, mas você consegue controlar quanto tempo você gasta com cada matéria. Então, para isso, a gente faz ciclo de estudo, que é você ficar indo de uma matéria para outra, para outra, para outra, e depois voltando para a primeira matéria do ciclo. Você fica girando entre as matérias dessa forma, esse é um planejamento mais clássico, e dessa forma você define quanto tempo você vai gastar com cada matéria. Aquela ali 60 minutos, essa aqui 90, essa aqui eu vou gastar 120, essa aqui eu vou gastar só 60, e por aí vai. Você vê quanto tempo você vai gastar com cada matéria. Quanto mais você estuda uma matéria, mais você avança, mais você revisa, mais bem estudada ela fica. Então, é uma ferramenta poderosa, parece besteira, mas é muito importante controlar o tempo que você gasta com cada matéria. Se você deixar a coisa muito subjetiva, eu vou gastar mais tempo com a matéria que eu gosto mais e tal, você perde toda a inteligência por trás do seu planejamento, da sua preparação. Tá? Bom, uma outra análise que eu gosto de fazer, mas que não tem tanta importância aqui, por causa dos mínimos, é essa última coluninha aqui, de pontos por aula, para você ter uma noção do custo-benefício de estudar cada matéria. Quantos pontos você espera para cada aula lida daquela matéria? É uma relação entre a pontuação e o tamanho da matéria. Então, em verde, a gente tem matérias com uma melhor relação pontos por aula, e disparadamente a legislação tributária,
seguida de português, direito tributário, matemática financeira e estatística, administração pública e ética e auditoria. Depois entram outras com um custo-benefício pior. Como eu falei, não é uma análise tão relevante para esta prova por causa dos mínimos. A gente não está aqui tentando maximizar o seu ganho de pontos. Primeiro a gente está tentando evitar a tragédia para depois pensar em gastar mais tempo com as matérias que valem mais pontos. Se você já leu tudo de todas as matérias, sim, já é mais importante você gastar mais tempo com matérias que valem mais pontos. Não dá para não dá para perder de vista o tamanho, porque para revisar uma matéria maior você vai ter que gastar mais tempo para girá-la, mas aqui já fica mais importante levar em consideração a pontuação esperada para cada matéria. Ok? Essa foi a análise de auditor fiscal. Vamos passar agora para lugar nenhum. Olha, foi. Vamos passar agora para fiscal de rendas. Basicamente a mesma análise, vou explicar aqui a diferença, como eu citei. Aqui não tem auditoria, não tem contabilidade avançada, não tem contabilidade de custos e a legislação tributária é um pouco menor. Eu esqueci os dois tributos que não estão nela. TCMD, PVA, não lembro. Mas é um pouco menor. De toda forma, também a pontuação é muito semelhante. A gente tem a prova 1 de conhecimentos gerais com todas as matérias com peso igual de 10%, todas elas ali valendo 10%. Novamente, tributário e legislação tributária com um peso maior. Novamente, economia com o menor peso, 3%. 3% da nota da prova. Ok? Mesmas premissas valem, você continua tendo estatística, que é perigosa, TI, que é perigosa, né, tecnologia, e economia, que também é perigosa. Então, as premissas são as mesmas. As matérias que saíram aqui, contabilidade avançada, custos e auditoria, elas não eram tão relevantes na nossa análise anterior, não muda muita coisa. Uma diferença marcante é o número de vagas, que é menor de fato, e a prova que acontece no dia 20 e não no dia 27. Então, uma semaninha a menos para estudar para esse cargo aqui. Tá? Novamente, o mínimo por matéria é de 40%. Nos dois cargos, a gente tem um mínimo de 60% na nota final. Mas é difícil fazer menos do que 60% e ser aprovado, assim. Então, não se preocupa muito com esse percentual, não. A gente não tem mínimo por prova P1 ou P2, é só um mínimo por conjunto. Sua nota total tem que ser de pelo menos 60%. Como cada prova vale 10, a nota mínima é 12, ok? No somatório das duas. A análise aqui, dessa vez organizada pelo tamanho dessa coluninha, vamos mandar o estagiário embora, o estagiário sou eu mesmo, foi eu que fiz. O tamanho da matéria em ordem decrescente, os três direitos somados novamente, seguidos de constitucional, seguidos de tributário, seguidos de economia, matemática financeira e estatística, legislação tributária. E por aí vai. Matérias maiores vão requerer mais tempo na sua preparação. Mesma coisa, mesma ideia, ok? E aqui a gente vê economia e direito constitucional com um custo-benefício muito, muito ruim. Mas não tem para onde fugir. Revisões. Faltam 3 meses para a prova. Vamos falar de revisão. Revisões. Faltam 3 meses para a prova. Não dá tempo mais de você ficar resumindo matéria. Pelo amor de Deus, se você vinha fazendo isso, pare. O seu objetivo tem que ser bater o conteúdo programático. É o primeiro ponto. Conseguiu bater o conteúdo programático, a gente vai passar a uma espécie de curadoria do conteúdo. O seu objetivo vai ser caçar as decorebas e os seus pontos de dificuldade. Então, aquilo que é difícil para você. Tá? Esse vai ser o seu objetivo se você já bateu o conteúdo programático. A ideia é que você passe por todos os assuntos, caçando as decorebas e os pontos difíceis. A melhor forma de fazer isso é via questões.
pega um primeiro assunto, faz questões dele, pega o segundo assunto, faz questões, pega o terceiro, faz questões, vai anotando sempre o seu percentual de acerto, e a cada questão que você errar, opa, tinha uma decoreba, tinha uma informação importante. Junta essas informações em algum lugar. Vai preparando um caderninho de desespero para aqueles últimos dias antes da prova, que é o que eu chamo de caderno de erros. E ele tem esse nome, porque ele decorre dos seus erros nas questões. Então, faça muitas questões, 15, 20 questões por assunto de cada matéria, vai girando dessa forma. E aquilo que você estiver errando, você vai anotando, você vai separando, você vai, de alguma forma, seja no caderno de erros ou nos flashcards, alguma coisa assim, separa essas informações. A sua semana final antes da prova vai ser focada nas decorebas e nas informações difíceis, aquelas que não entram na sua cabeça, que vai ter que ser na decoreba mesmo. Você vai ter que enfiar isso na cabeça na marra. Isso que vai significar a sua última semana antes da prova. Mas para poder decorar o máximo de coisas absurdas que você conseguir, você tem que saber onde que elas estão. A melhor forma de juntar essas informações é fazendo um caderno de erros. Diogo, não fiz, não vou fazer, chegou a última semana, o que eu faço? Estou vendo seu vídeo hoje, está faltando 10 dias para a prova. Refaz as questões que você errou. Todas elas, todas as que você errou, umas 3 ou 4 vezes. Nas questões que você errou, você vai encontrar os seus pontos de dificuldade. Então, como estratégia ali de desespero, de última possibilidade, faça isso. Refaça as questões que você errou. 3, 4 vezes, pode refazer as mesmas questões várias vezes. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você está assistindo no YouTube, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. No início de janeiro, eu vou lançar minha próxima turma do Acelerador de Estudos, que é onde eu ensino tudo sobre como estudar para concurso. Se você já fez parte do Acelerador, você vai encontrar um próximo vídeo dentro da comunidade em que eu ensino a fazer o ciclo de estudos para essa prova. Ok? Está no próximo vídeo. Se você está vendo esse vídeo dentro da comunidade, está logo aqui embaixo. Se você está vendo no YouTube, vem para o Acelerador na próxima turma, em janeiro. Tem um link na descrição para você ver como é que ele funciona. Ok? É isso aí. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.